Graça e paz. Estamos lendo a carta aos Filipenses com os irmãos. A ideia é ler mesmo e deixar que Deus fale ao nosso coração. Eu gosto disso. Hoje vamos ficar no capítulo 3 de Filipenses e vamos pensar alguns versículos neste capítulo. Eu quero começar contando uma história aos irmãos, que é a seguinte. Tem uma história do início do século XX, de um médico nos Estados Unidos, de Nova York, um médico respeitado e rico. Esse médico morre e os seus 2 filhos herdaram a casa, a mansão e o patrimônio da família. Uma fortuna. Os 2 filhos, ambos solteiros e com curso superior, estavam agora financeiramente muito bem de vida. Mas os irmãos optaram por um estilo de vida nem um pouco coerente com a fortuna que herdaram. Viviam praticamente em cativeiro, cárcere. Fecharam as janelas da casa com tábuas e trancaram as portas com cadeados. Jamais se viu alguém entrando ou saindo da casa. Olhando de fora, a casa parecia vazia. Apesar de terem sido de uma família bastante proeminente, ao término da Segunda Guerra Mundial, praticamente ninguém se lembrava deles. No dia 21 de março de 1947, a polícia recebeu um telefonema anônimo indicando que um homem teria morrido naquela casa toda trancada. Os policiais não conseguiram entrar pela frente, então adentraram a casa por uma janela no pavimento superior. Ali encontraram o corpo de um dos irmãos, estirado sobre a cama. Ele morrera abraçado a um jornal datado de 22 de fevereiro de 1920. Apesar de haver ficado cego vários anos antes de morrer. Aparentemente, os irmãos eram colecionadores. Colecionava tudo, especialmente sucata. A casa deles estava absolutamente abarrotada de máquinas quebradas, peças de automóveis, caixas, eletrodomésticos, cadeiras dobráveis, instrumentos musicais, trapos e todo tipo de bugigangas e uma pilha
pilha enorme de jornais velhos. Na verdade, tudo aquilo não tinha valor nenhum. Havia uma enorme quantidade de entulho obstruindo a porta da frente, que os investigadores tiveram de continuar usando a janela do pavimento superior, enquanto operários trabalhavam por várias semanas para liberarem a porta de entrada. Quase 3 semanas depois, removendo todo aquele refúgio, aquele lixo, alguém fez uma descoberta espantosa. O corpo do outro irmão fora sepultado debaixo de uma pilha de detritos, 2 metros distante da cama onde morrera o seu irmão. O lixo removido da casa dos irmãos totalizou mais de 140 toneladas. Ninguém jamais conseguiu entender por que os 2 irmãos estavam empilhando o seu patético tesouro de lixo. Essa história constitui uma triste parábola a respeito da maneira como muitos vivem na igreja contemporânea. Embora a herança daqueles irmãos fosse suficiente para todas as suas necessidades, embora a herança daqueles irmãos fosse suficiente para todas as suas necessidades, pela vida toda deles, mas viveram debaixo de uma privação autoimposta. Desprezaram os abundantes recursos que dispunham para gozar. Em lugar disso, tornaram sua casa um monturo, um lixão, um monte de lixo. Se embebedaram com o lixo do mundo. Essa história é verdadeira. Muitos crentes vivem a vida cristã dessa mesma maneira, desprezando as abundantes riquezas da graça de Deus. Muitos crentes vivem nos escombros dos seus próprios esforços, justiça própria, tradições e opiniões. Gastam a vida acumulando inutilmente experiências religiosas, emocionais, ensinos e doutrinas de espertalhões ou qualquer coisa a mais que possa acrescentar a coletânea de lixo religioso e espiritual. É a turma do algo mais. Cristo somente não basta. Tem que correr atrás de alguma coisa inócua, atrás de lixo. Lixo da mente dos falsos profetas, falsos mestres,
como Paulo chama de maus obreiros, aí em Filipenses 3, chama também de cães. Entulham tanto lixo religioso que acabam não encontrando a porta para a verdade. Acabam se privando do tesouro precioso. Cristo é o tesouro. Tudo aquilo que se busca fora de Cristo para a nossa vida cristã, espiritual, é lixo, irmãos, é lixo. Cristo tem tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos está em Cristo. Tendo Ele, você tem tudo o que você precisa, o que você necessita para a sua vida espiritual. Cristo é tudo em todos os que creem que com Ele morreram e também ressuscitaram, e que Cristo é a vida, vive no interior daqueles que creram. Em Filipenses 3, mostra que o apóstolo Paulo, antes da sua experiência com Cristo, antes da sua experiência de conversão verdadeira, conversão a Cristo, antes ele foi um colecionador de lixo. Ele começa dizendo aí no início do capítulo 3, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. Não me aborreço de escrever, repetir o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Quem é essa turma aqui que Paulo diz aqui? Que Paulo chama de cães, maus obreiros. É a turma que entrega lixo para você. Presta atenção. É a turma que entrega lixo. Você pode acompanhar o que eu estou dizendo, abrindo as Escrituras em Filipenses 3, versículos 1, 2, 3, 4, eu estou aí. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus, adoramos a Deus. Servir aí é adorar a Deus no Espírito, ou por meio do seu Espírito. E nos alegramos na vida que temos em união com Cristo. Nos alegramos em colocarmos a nossa confiança em Jesus Cristo, na sua pessoa, na sua obra, e não em cerimônias religiosas como a circuncisão. Nós somos a circuncisão. A circuncisão de Cristo não é a circuncisão
que foi feita por mãos humanas quando ele era bebê. Mas a circuncisão de Cristo é a sua crucificação. E nós também fomos circuncidados nessa crucificação de Cristo, porque ali o nosso coração mau e perverso foi cortado fora. O nosso homem velho foi cortado fora pela crucificação com Cristo. A nossa carne pecaminosa foi cortada fora. Então, irmãos, na crucificação de Cristo, o nosso coração perverso foi cortado fora. O nosso homem velho foi crucificado e extirpado. Paulo diz: se algum ou alguém, algum outro, cuida que pode confiar na carne, confiar na sua força, ainda mais eu. Aí Paulo lista o lixo que ele confiava e guardava com tanto apego antes da sua experiência de morte e ressurreição com Cristo, antes de crer que com Cristo estava crucificado e também ressuscitado e que Cristo vivia nele. A sua coleção, do ponto de vista humano, era formidável, mas do ponto de vista de Deus era lixo, refúgio, porque não poderia salvá-lo. Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha, refúgio, diz a versão dele. Que coisa fantástica está aqui, irmãos. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio. A versão que estou usando diz esterco, para que possa ganhar a Cristo. Lixo, refúgio, esterco, excremento. Algumas versões colocam refúgio, como a dele, lixo, mas esterco, excremento é a palavra. A palavra que Paulo usa aí é essa palavra que você está pensando mesmo. Excremento. Toda a sua religiosidade, todos os seus esforços para obter a salvação é comparado a lixo, refúgio, excremento. Deus é quem salva, justifica, perdoa, troca o coração e coloca diante de nós, pelo seu Espírito Santo, de uma maneira irresistível,
a excelência da pessoa de Cristo, a excelência do conhecimento de Cristo e da obra de Cristo. Quando você vê isso, tudo mais vira lixo, vira esterco diante da pessoa de Jesus Cristo. A coisa não é brinquedo, não. Vamos considerar então alguns itens da coleção de Paulo antes da sua conversão por Cristo, porque foi Cristo que opera a conversão, e para Cristo. Filipenses 3:5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Primeiro item: raça. Linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreus de hebreu, cabra bom. Mas, irmãos, não importa a sua origem, não importa a sua origem, nem a importância da sua família. Não contamos isso aqui. Nem o quão devoto tenha sido os seus pais, nem por mais piedosos que tenham sido os seus antepassados. A verdade é que tanto eles como você nasceram em pecado, moralmente corrupto e distanciados de Deus, separados da vida de Deus. A sua criação, a sua ascendência pode ter ajudado você de muitas maneiras, mas nunca podem fazer com que você seja salvo. Minha família, minha criação. Tudo bem. Só que não adianta nada para Deus colocar a sua confiança nisso. É proceder como aqueles irmãos da história que eu contei. Irmãos que colecionavam lixo. Nesse sentido, é lixo, refugado diante de Deus. Ainda aí no versículo 5 de Filipenses 3:5, nós podemos identificar um outro item: ritual, circuncidado ao 8º dia. Os rituais e sinais externos não têm nenhum significado para a vida interior, espiritual, de fé diante de Deus. Ninguém, irmãos, ninguém fica certo com Deus por participar de um rito, de uma cerimônia ou de um sacramento. Ninguém. Você pode ler novamente Filipenses 3, 5 e 6. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Religião.
O ser humano gosta de religião. E aqui vemos esse item, religião. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Religião da boa. Os fariseus eram extremamente religiosos. A religião permeava-lhes todas as expressões do viver. Todas as atividades religiosas, desde Adão, passando por Caim, até hoje, somadas todas, é igual a lixo, refugado, esterco, excremento. Alguém pode não gostar, mas é a realidade. Porque não pode tornar ninguém aceitável diante de Deus. Nós somos aceitos no amado, e o amado é Jesus Cristo. Respeitabilidade. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém podia acusá-lo de uma improbidade sequer. Ninguém. A conduta religiosa, social e moral de Paulo, antes da sua conversão, era inatacável. Prestou atenção? Inatacável. Mesmo assim, estava perdido, indo para o inferno. Ele tinha essa religião boa, mas sem revelação da pessoa e obra de Cristo. E sem a revelação da pessoa de Cristo, da obra de Cristo na cruz do Calvário, tudo isto não passa de lixo, de entulho, capaz de destruir a própria pessoa. A própria pessoa pode ficar soterrada debaixo desse lixo. O currículo de Paulo era um espetáculo religioso diante dos homens, mas diante de Deus era lixo, porque não tinha poder nenhum para salvar Paulo. Volte lá para Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Entenda isto, por favor. Entenda isto, por favor. O que realmente conta para Deus é Cristo. Verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Que texto maravilhoso! Paulo diz: e ser achado nele. Nele quem? Na pessoa de Cristo. Ser achado, encontrado, colocado nele, na pessoa dele.
por Ele, porque é Cristo que faz isto, nele. Você vê? É nele que nós somos salvos. Nele, nele, nele. E aí está, nesse nele, a obra de Cristo nos atraindo a si, nos inserindo nele, nos colocando nele, nos identificando nele. Porque quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós temos que estar em Cristo? Por que eu preciso estar em Cristo? Ser achado nele, disse Paulo. Verso 10. Filipenses 3:10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Por que eu tenho que ser achado nele? Por que eu tenho que estar nele? Para estar conformado com ele na sua morte. Para conformar e ter a mesma forma ou a mesma morte com Cristo na cruz. Você precisa estar em Cristo para poder morrer aquela morte com Ele. Paulo está sendo nítido aí no texto. Morto em Cristo, nele na cruz, nós podemos então experimentar o poder da sua ressurreição. É por isso que você tem que estar nele, para experimentar a morte com ele e experimentar o poder da sua ressurreição, que é a vida de Cristo em nós, que é a nossa ressurreição juntamente com ele, porque Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, Efésios 2:6. Então, irmãos, por que nós temos que estar em Cristo? Para experimentar o poder da cruz, primeiramente. Primeiramente, para experimentar o poder da cruz. Isto nos muda. Muda a nossa vida. Muda caráter. Muda tudo. Muda tudo. Pouca gente quer isso. Pouca gente quer isso. Quer lixo. Quer colecionar lixo. Quer encher a casa de lixo. A casa da sua vida. Mas não quer experimentar o poder da cruz de Cristo. Não quer morrer com Cristo. Para ter a vida mudada. Para ser mudado. Ter o caráter mudado. E muda tudo. Só quando estamos mortos com Cristo, nele, é que podemos experimentar o poder da sua ressurreição. Ou a vida ressurreta de Cristo em nós. Esta vida de Cristo em nós, irmãos, é o nosso tesouro mais precioso. Segunda carta a Coríntios, capítulo 4, versículo 7,
Depois o versículo 10 e 11. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aí está o tesouro, a vida de Cristo em nós. E esta vida de Cristo em nós se manifesta em nós e através de nós. Todo o suprimento que necessitamos está em Cristo. Todo. Segunda carta de Pedro 1:3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí está, todas as coisas, todas as coisas que levam à vida e à piedade, a vida de Cristo e a piedade que vem da vida de Cristo em nós, a vida que produz a piedade. Mateus 22, verso 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. É a festa do Evangelho, a festa de Cristo, e o convite é este: o banquete está pronto, a mesa está posta, os bois estão mortos e assados, o vinho está na mesa, tem abundância, tem para todo mundo, pode vir, comer e se lambuzar, não paga nada. Você vê? É a graça de Deus, é o sacrifício de Cristo por nós, é assim, irmãos. Deus dispensa o seu marmitex, a sua marmita, a sua matula, jogue fora, é lixo. Deus tem tudo pronto. A suficiência de Cristo é a coisa mais importante para a nossa vida. Cristo é tudo. Ele nos basta. Quero Cristo, é Ele que eu quero. Cristo me satisfaz a minha alma. Paulo refugou tudo por Cristo e pela excelência do seu conhecimento. Por causa de Cristo. Ele usa a expressão por causa de Cristo. Ele usa a expressão também para ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo em mim. Em mim. Ganhar a Cristo em mim, o seu caráter em mim, sua vida em mim. Conformando-me à sua imagem. É Ele. Se ganhar aqui é em mim. Por causa da excelência da pessoa de Cristo. Irmãos, se Cristo não é a nossa busca, estamos perdendo tempo e ajuntando lixo. Se Cristo não se constitui no anseio principal da nossa vida, é porque não conhecemos a excelência
da sua pessoa e da sua obra. O regenerado é um caçador de Deus. Você tem esse intenso anelo pelo Senhor? Ter comunhão com os ensinos do Senhor não é suficiente para mim, porque isso é impessoal. Precisamos de ter comunhão com o Senhor mesmo, com o Deus da verdade, com o Deus do ensino. O ensino é muito importante para mim. Eu não desprezo as doutrinas, o ensino do Senhor, de jeito nenhum. Doutrinas são importantes para mim, mas a comunhão é com Deus mesmo, com a sua pessoa, com o Senhor. A noiva ama as cartas do noivo, mas o noivo é necessário para ela. Ela precisa da pessoa do noivo mesmo para ter comunhão. E o lugar da comunhão é no nosso coração, irmãos, é no nosso coração. Essa ambição desmedida pela pessoa de Cristo e obra de Cristo é o que comprova a salvação. Seu coração tem esse anseio por Cristo somente? Ele é o maior desejo do seu coração? Temos buscado a presença do Senhor sobre tudo e acima de tudo? Você tem uma profunda sede e fome por Cristo? Cristo é a sua primazia? Filipenses 3, versículos de 12 a 16. Não que eu o tenha já recebido, ou já tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, atenção aqui. A vida cristã não é estática. Ela tem progressão. Paulo diz aí, prossigo. É mais do que foi ontem. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Preste atenção que é em Cristo Jesus, porque tudo se encerra em Cristo mesmo. Paulo tinha um alvo. O alvo da vida de Paulo era Cristo. É o alvo do cristão. O que Paulo esperava desta vida? Cristo. O que Paulo esperava para a vida depois? Cristo. Ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Irmãos, a estrada que Cristo colocou diante de nós é via de mão única. Não tem ninguém vindo, só indo. Nela não pode ir e vir. Quem volta numa pista de mão única corre grande perigo de se acidentar e está na contramão. Nesse caso, haverá terríveis consequências. A vida cristã tem transtorno, e tem mesmo, irmãos, mas não retorno. O viver cristão consiste em percorrer a estrada que vai se abrindo diante de nós, sempre para frente, sempre buscando o alvo. Tem sempre um propósito. Irmãos, corte os laços com o passado. Corte os laços que lhe prendam ao passado. Certas pessoas vivem como se tivesse corda amarrada na cintura e alguém puxando. E quem está puxando a corda é o passado. Ela quer ir, mas não consegue. Patina, escorrega. Não avança, não progride. A pessoa quer ir, mas escorrega. Não avança, não progride. Quando o passado, que está na ponta da corda, puxando, é isso que acontece com a pessoa. Tem que cortar a corda, cortar essa ligação. Deixe o passado onde Deus deixou. Prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Você vê? Ele queria mais, queria mais. Sua dedicação era impressionante. Uma coisa fácil. Ele tinha os olhos fixos no alvo e não desviava dele. Um homem dedicado a Cristo não se deixa distrair por outros interesses. Paulo conhecia Cristo, mas queria conhecer mais. O homem dedicado a Cristo tem direção segura e muito bem definida, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Não olha para o passado, nem se preocupa com o futuro. Irmãos, um homem dedicado a Cristo é determinado na busca do seu alvo. Ele diz: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. O termo descreve um caçador perseguindo avidamente a presa. Assim é o cristão na busca de Cristo. Os dois irmãos da história que contei no início morreram, um debruçado em cima de um jornal velho e o outro debaixo de um montão de entulho. Nenhum deles desfrutou da fortuna
que tinham herdado. E nós vamos entulhar a nossa vida lixo ou vamos desfrutar do maior tesouro que existe, Jesus Cristo e a sua graça? Que Deus revele a nós a suprema excelência e suficiência de Cristo e também a nossa absoluta necessidade que temos dele. Nós necessitamos somente de Jesus Cristo, somente Cristo e nada mais além dele.